Senhorita Molina, você matou Ana Paz? Não. Tinha motivo para matar Ana Paz? Não. Era quinta-feira de manhã, em 21 de fevereiro de 2008, em Barcelona. Uma faxineira entrou no apartamento de aluguel pronta para trabalhar. Apenas uma rotina padrão. Porém, ao entrar na sala de estar, ela congelou. Isso não era padrão, era um pesadelo. Uma mulher estava nua e imóvel no sofá. Na cabeça dela havia um saco plástico bem preso ao pescoço com um cordão elástico. Assustada demais para se aproximar, a faxineira fez a única coisa que podia. Ela se controlou, ligou para a polícia e depois para o proprietário. Algumas cenas de crime são bagunçadas e caóticas. Sangue nas paredes, sinais de luta. A cena narra o ocorrido para você. Outras são silenciosas, com vítima desconhecida, mas clamam por justiça e solução. De várias formas, isso as torna ainda piores. Quando os policiais chegaram, confirmaram o pior. A mulher estava morta. Sem ferimentos visíveis, sem sinais de luta, apenas aquela sacola sugerindo morte por asfixia. Mas a pergunta que pairava na mente de todos era: isso foi auto-infligido ou foi homicídio? A cena sugeria que duas pessoas passaram por ali. As roupas da vítima haviam sumido, desaparecido. Perto do sofá, restavam apenas um par de botas pretas de couro até o joelho, uma peruca preta na altura dos ombros, brincos e um colar. Sem bolsa, documento ou qualquer identificação. O resto do apartamento estava igualmente limpo, igualmente vazio. Apenas duas pistas. Garrafa de bebida meio vazia e uma xícara na mesa de jantar. O proprietário disse à polícia que o apartamento havia sido alugado de 18 a 20 de fevereiro por uma mulher chamada Ana Piaz, de 35 anos. O nome no recibo estava correto. Ele descreveu a locatária como alta, magra, por volta dos 40 anos, com cabelo preto de comprimento médio. Ele nunca percebeu que era uma peruca. Mas quando mostraram o corpo para ele, ele teve certeza de que a vítima não era sua inquilina. Ele nunca a tinha visto antes. Então quem era ela? E onde estava a mulher que alugou o apartamento? 3 dias depois, em 24 de fevereiro, um boletim de desaparecimento revelou o nome deles. Um homem chamado Carlos Carbajo havia registrado o desaparecimento de sua esposa, Ana, depois que ela sumiu na noite do dia 18. O nome era o mesmo da inquilina do proprietário. As fotos fornecidas por Carlos correspondiam à descrição da vítima. Carlos reconheceu o corpo após dolorosa identificação. Era sua esposa, Ana. Mas se era Ana no sofá, então quem diabos alugou qual apartamento? Agora você tem uma vítima, um nome, Ana, uma estilista, em uma empresa têxtil multinacional local, casada há 7 anos, descrita por todos que a conheciam como direta, otimista, de coração caloroso, o tipo de pessoa que estava planejando seu primeiro filho, não um fim sórdido em um sofá de apartamento alugado. A polícia precisava saber como ela chegou ali. Os resultados da autópsia chegaram. Sem veneno ou sedativos. Hora da morte. Por volta da meia-noite de 19 de fevereiro. A causa da morte? A asfixia. A equipe de perícia encontrou outra coisa. DNA masculino de 2 indivíduos não identificados. Nenhuma amostra correspondia ao Banco de Dados Nacional, um beco sem saída, e esse DNA foi achado na boca e em outra área íntima dela. E lembra do que eu disse sobre cenas de crime bagunçadas? Bem, essa era o oposto. O apartamento estava limpo. Quero dizer, limpo mesmo. Tudo limpo, passado pano. Cada superfície. Móveis, armários e pia. A garrafa e o copo plástico. Tudo isso higienizado. Não havia impressões digitais, nenhum outro DNA. O saco plástico e o cordão elástico eram comuns e impossíveis de rastrear.
Também não houve arrombamento. Parecia coisa de fantasma que simplesmente a colocou lá. Então começaram a surgir teorias. Talvez isso tenha sido algo sensual que deu errado. Brincadeira de asfixia exagerada? Talvez. Esses dois caras, quem fossem, entraram em pânico. Limparam tudo, pegaram as roupas dela, a deixaram e sumiram na noite. Mas a família da Ana derrubou completamente essa teoria. Carlos insistiu que sua esposa nunca trairia, muito menos se envolveria com dois homens. Ela ligou para ele na tarde do dia 18, disse que ia jantar com uma amiga e uma ex-colega, uma mulher chamada Maria Ângeles Molina. Todos a chamavam de Andy. Quando Ana não voltou para casa naquela noite, Carlos achou que ela só tinha dormido na casa da Andy, mas no dia seguinte, o celular dela estava desligado. Ela não foi ao trabalho, então ele registrou seu desaparecimento. Tony, irmão da Ana, confirmou. Ele falou com a irmã por volta do meio-dia, dia 18. Ela comentou sobre o jantar com Andy. A polícia verificou os registros telefônicos. Uma ligação da Andy para a Ana, às 7h30 da noite, confirmou isso. Então, agora parece que Andy foi a última pessoa a ver Ana com vida. Essa é a única pista dela. Eles a localizaram para interrogatório. E deixa eu te contar, o que ela contou foi uma história que mudou tudo. Andy afirmou que o jantar era apenas uma fachada que Ana usava para o marido e o irmão. Segundo ela, os planos reais eram para outro tipo de encontro. Afirmou não saber com quem Ana se encontrava, mas intuía que era um homem. Por que mais Ana precisaria mentir? Então ela foi além. Ela soltou essa bomba. A persona que Ana mostrava para sua família. Era uma fachada. Na opinião dela, Ana era uma mulher, com duas faces, vivendo duas vidas completamente separadas. Isso se encaixava perfeitamente na teoria da polícia. Para a família dela, isso era uma grande mentira. Eles conheciam Ana e seu coração. As coisas não estavam batendo, e os investigadores também tinham um pressentimento. Tinha algo estranho nisso. Eles tiveram que voltar ao começo para olhar mais de perto. Porque se Andy estivesse mentindo, eles estavam prestes a descobrir. E a verdade era muito mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Veja, em qualquer investigação, sempre há um momento, um pequeno detalhe que não se encaixa, uma rachadura na história. E para a polícia de Barcelona, essa rachadura era a conta bancária de Ana, a que foi usada para pagar o aluguel. Eles revisavam os registros de transações, tarefas rotineiras, quando encontraram isso. Na manhã de 18 de fevereiro, por volta das 9 da manhã, alguém sacou 600 euros em dinheiro no caixa eletrônico usando a conta de Ana. Pense no horário, manhã de segunda-feira. Colegas confirmaram que Ana esteve em reuniões no escritório dela das 9h ao meio-dia. Ela nunca saiu. Então quem fez aqueles saques? Não poderia ter sido a Ana. Era isso. A chance que eles precisavam. Eles pegaram as imagens de segurança do banco. A pessoa naquele vídeo correspondia à descrição do inquilino feita pelo proprietário. Ao ver a imagem da câmera do caixa eletrônico, o proprietário não hesitou. É ela, ele disse. Essa é a mulher que alugou o apartamento. Depois, mostraram uma imagem borrada para Carlos, o marido. E a reação dele foi como um soco no estômago. Ele conhecia aquele rosto. Era a Andy. Ela usava peruca, mas era ela mesma. E então, tudo fez sentido. A peruca preta, na altura dos ombros no sofá da cena do crime, era idêntica à que apareceu nas imagens do banco. As peças estavam se encaixando. A identidade de Ana havia sido roubada e a pessoa por trás de tudo era sua amiga. A última pessoa que qualquer um suspeitaria. Eles investigaram o passado de Ângela, 40 anos, demitida do cargo de gerente de recursos humanos na empresa de Ana pouco antes do incidente. E veja só, o antigo trabalho dela no recursos humanos dava acesso privilegiado aos dados pessoais de todos os funcionários, inclusive os de Ana.
Ela tinha os meios perfeitos. Ela teve a oportunidade. Mas qual era o motivo? Por que uma amiga faria isso? A resposta quase chegou. E era mais fria e calculista do que qualquer um poderia imaginar. Veja, a vida de Andy não fazia sentido. Carlos sempre se perguntava sobre isso. Ela vivia em uma mansão, dirigia um Porsche 911, usava Dior e carregava uma bolsa Birkin da Hermès. E o salário anterior dela, como gerente de recursos humanos, talvez um pouco mais de 3.000 euros por mês. A matemática era fantasia. O dinheiro tinha que estar vindo de outro lugar. E, estava mesmo. A polícia seguiu o dinheiro, e o que eles encontraram foi uma teia de fraude tão descarada, tão calculada, que era quase impressionante. Entre abril de 2006 e novembro de 2007, alguém havia feito 4 empréstimos diferentes em nome de Ana. O total, 102.400 euros, e o fiador de todos eles, o namorado empresário rico de Andy. Mas os empréstimos foram só o começo. O prêmio era ainda mais sinistro. Usando a identidade roubada de Ana, alguém fez 10 apólices de seguro de vida em seu nome. E qual seria o valor pago se Ana morresse? Nada menos que 840.000 euros. A beneficiária de todas as 10 apólices era uma mulher que eles chamavam de Senhorita A. No começo, ela parecia um fantasma, sem ligação com Ana ou Andy. Mas a conta para onde o dinheiro deveria ir? A polícia obteve as imagens das câmeras de segurança. O usuário principal era a Andy. Então como ela conseguiu fazer isso? A senhorita A lembrou que perdeu seu crachá há mais de 1 ano, no mesmo prédio onde Andy e Ana trabalhavam. A teoria era simples. Andy a roubou, achou e guardou. Um disfarce perfeito e irrastreável para receber o dinheiro de sangue. Um perito em caligrafia confirmou isso. Todas as assinaturas nesses pedidos de empréstimo e seguro foram falsificadas pela mesma pessoa. E essa caligrafia apresentava semelhanças impressionantes com a da própria Andy. O motivo agora estava claro. Ganância. Esse não foi um crime passional. Foi um plano de negócios. Andy havia roubado a identidade de Ana para bancar um estilo de vida luxuoso e a parte mais lucrativa do plano exigia que Ana morresse. A cena montada, as insinuações sensuais, o apartamento limpo, tudo foi uma armação, uma tentativa deliberada de fazer um assassinato parecer um acidente trágico para que ela pudesse lucrar com isso. Mas para fazer tudo isso, ela precisava de um álibi que estava prestes a desmoronar. Todo assassino quer ter um álibi, e o da Andy era uma obra-prima. Ela disse à polícia que no dia 18 de fevereiro, o dia do assassinato, tinha saído de Barcelona cedo pela manhã. Ela tinha dirigido até sua cidade natal, em Zaragoza, uma viagem de 5 horas de ida e volta, para buscar as cinzas da mãe no columbário de lá. A mãe dela tinha falecido há 1 ano. Ela afirmou que viajou o dia todo e só chegou em casa às 10 da noite, e que nunca saiu de casa. Era uma história convincente, respeitável, plausível. Mas a polícia estava cética. Eles fizeram o que bons investigadores fazem. Eles verificaram. Eles foram até aquele columbário em Zaragoza. Os registros de acesso documentaram tudo detalhadamente. Andy chegou logo depois da 1 da tarde. Ela ficou lá por menos de 10 minutos antes de sair com a urna. Isso a faria voltar a Barcelona, até no máximo 4 da tarde. Tempo de sobra antes de um jantar típico espanhol para cumprir seu compromisso com Ana. Mas além disso, a polícia possuía uma ferramenta ainda mais precisa. Os registros do celular dela mostraram uma ligação de Ana Paz para Molina às 8 da noite daquele dia. De acordo com a história de Andy, ela estava voltando de Zaragoza depois de almoçar com amigos e pegar as cinzas da mãe. Mas às 8 da noite, a ligação colocou o telefone dela exatamente em Barcelona e não em alguma estrada, como ela contou.
O próprio álibi dela agora estava desmoronando por causa do que ela mesma disse. Ela afirmou que, depois de voltar, foi comprar um relógio Cartier para o então namorado, mas as provas da polícia colocaram o celular dela às 9 da noite, a apenas 300 metros do apartamento, onde o corpo de Ana seria encontrado depois. Até o depoimento do ex-namorado foi usado contra ela. Ele disse aos investigadores que Andy chegou em casa às 22h30, explicando que danificou o carro em um posto ao esquecer de tirar a mangueira. Era um detalhe estranho e desnecessário, soando mais como uma desculpa desesperada do que um álibi para justificar onde ela esteve. O álibi não tinha apenas alguns furos, ele era literalmente equivalente a um queijo suíço. Angela estava na cidade. Angela tinha tempo. Angela tinha o motivo. Assim, os promotores obtiveram um mandado de busca, e na casa da Angela encontraram não só evidências, mas uma confissão em diversos objetos. Uma garrafa de clorofórmio, líquido incolor e adocicado que provoca inconsciência e paralisa a respiração rapidamente. Uma substância que evapora sem vestígios, por isso a autópsia não encontrou nada. Cartões bancários em nome de Ana. Documento de identidade original da senhorita A. Uma peruca castanho avermelhada, provavelmente usada para se passar pela senhorita A, mas a prova mais incriminadora estava no computador. Pesquisas online antes do crime. Como anestesiar um animal. Endereços de acompanhantes masculinos estrangeiros em Barcelona. Eles seguiram aquela última busca e, em uma agência, um homem se apresentou. Ele disse que uma mulher chamada Ana pagou recentemente 100 euros para ele e um colega. Veja, não teve nada físico com a mulher. Muito pelo contrário, a mulher simplesmente queria coletar os fluidos masculinos deles, se é que você me entende. E testes de DNA confirmaram isso. Esses eram os dois homens cujos fluidos corporais foram encontrados dentro de Ana, e quando mostraram uma foto, ambos os acompanhantes apontaram para a mesma mulher. Foi Andy quem os contratou. As peças finalmente estavam lá. O clorofórmio para subjugar Ana, o apartamento alugado como palco e os fluidos corporais comprados para plantar como evidência. Ela limpou a cena para apagar seus rastros, mentiu para a polícia para manchar o caráter de Ana. Era o plano perfeito, meticuloso, frio. Mas planos perfeitos têm uma fraqueza. Fraqueza. Quem faz isso sempre acha que é a pessoa mais inteligente da sala e essa arrogância deixa um rastro. E você acha que uma história distorcida é suficiente? Reflita, pois ao revistar a casa da Andy, a polícia achou algo que revelou tudo sobre um caso arquivado há mais de 10 anos. Um relógio e uma carteira masculinos estavam escondidos em uma mochila atrás do vaso sanitário. Dentro estavam os documentos de identidade de um argentino chamado Juan Antônio Álvarez. O nome era familiar para quem conhecia Andy. Afinal, esse era o falecido marido de Andy, aquele que ela afirmava ter se suicidado em 1996, deixando para ela uma grande fortuna de mais de 2 milhões de euros, à base do seu estilo de vida luxuoso. A família e amigos de Juan acusaram Andy de seu assassinato anos antes. Agora, com a carteira dele encontrada e em posse dela, a polícia reabriu o caso. A história que eles descobriram era assustadoramente familiar. Nos meses antes de sua morte, Juan havia decidido se divorciar de Andy. Ele cansou das mentiras e do gasto compulsivo dela. Ele exigiu que ela saísse sem nada e planejava lutar pela guarda total da filha pequena deles. Em 22 de novembro de 1996, Juan foi achado inconsciente no chão do quarto da vila deles, em Palma de Maiorca. Os paramédicos o declararam morto no local. A autópsia oficial. Envenenamento por fosfato de íon, um composto tóxico encontrado em fertilizantes e produtos de limpeza. Não há provas de que Juan tenha comprado isso. Nada foi roubado, nem houve arrombamentos.
Só a carteira dele sumiu. A polícia concluiu que foi auto-infligido. Um homem, disseram eles, desesperado com o fracasso do casamento, fez isso consigo mesmo. Mas a família dele sabia que não era assim. Descreveram um empresário disciplinado, atlético e um pai dedicado com tudo para viver. Eles apontaram para os fatos. 2 meses antes de falecer, Andy matriculou a filha em uma escola em Barcelona para o novo ano, decisão desconhecida pela família de Juan. Desde aquele verão, Andy estava tendo um caso com um engenheiro químico, uma possível fonte para aquele veneno impossível de rastrear. Andy saiu de Palma para Barcelona 2 dias antes da morte de Juan e voltou no dia seguinte ao falecimento. Um álibi perfeito e planejado. A empregada lembrou que Andy ligava a cada 1 ou 2 horas naquele dia, perguntando insistentemente sobre Juan e pedindo que ela o verificasse após o banho. A empregada só o encontrou após muita insistência. E sem surpresa, Andy havia feito um seguro de vida para Juan naquele outono. No dia seguinte, ao retornar a Palma, ela foi até a seguradora para saber sobre o pedido do seguro. Eles negaram. Ela não leu as letras miúdas. Lesões auto-infligidas anulavam a apólice de seguro. Mas ela não precisava do seguro. Como viúva dele, ela herdou tudo. Seus negócios, mansão e dinheiro. Ela vendeu tudo, manteve a mansão para alugar e foi para Barcelona começar a nova vida de rica. A descoberta da carteira sugeriu uma teoria assustadora. Ela roubou para simular um assalto, fazendo a morte dele parecer homicídio e receber o seguro. Mas o plano deu errado quando a polícia classificou como morte auto-infligida. Em 2010, pressionada pela família de Juan, a polícia de Parma decidiu reabrir o caso, mas já era tarde demais. Os restos mortais de Juan não puderam ser reexaminados. O engenheiro químico havia desaparecido e o caso esfriou completamente. 2 mortes, 2 esquemas elaborados, um elo em comum. Era um padrão de pura maldade calculada e estava prestes a ser julgado. Para entender um monstro, você precisa olhar de onde ele veio, e o perfil psicológico que a polícia traçou de Andy era o retrato de uma psicopata perfeita. Inteligente, charmosa quando precisava ser, mas totalmente fria, completamente calculista e desprovida de empatia. A história dela começou em uma pequena cidade de apenas 2.500 habitantes nos arredores de Zaragoza. Filha de um taxista, filha única, muito mimada pelos pais. Eles a mimaram, satisfaziam todos os seus desejos com seus meios modestos e acabaram criando algo podre, uma pessoa mimada, egoísta e profundamente narcisista. Aos 15 anos, ela foi para Barcelona e conheceu a prostituição de luxo. Ela era bonita, perspicaz e tinha um talento para ler as pessoas. Ela logo formou uma lista de clientes ricos e generosos. Um ex-colega da época disse claramente: Andy não tinha afeto verdadeiro por ninguém. Ela era materialista, vaidosa, astuta e egocêntrica. Ela era dedicada a ganhar dinheiro para manter um estilo de vida luxuoso com várias viagens internacionais anuais. Foi em uma dessas viagens que ela conheceu Juan, o empresário argentino de 34 anos, em Palma de Maiorca. Depois de verificar discretamente o histórico dele, ela o perseguiu e criou uma mentira elaborada. Ela disse a ele que era a única filha da nobreza, que seu pai era um conde, que a família possuía vastas propriedades e que ela era a única beneficiária de um enorme fundo fiduciário. Ela estava manipulando ele, fazendo-o acreditar que seu interesse era genuíno, não financeiro. Ele caiu nessa, caiu de verdade. Os amigos dele o alertaram. Apesar dos 14 anos de diferença e dos modos frequentemente grosseiros para uma aristocrata, ele a escolheu. A verdade apareceu quando ele quis conhecer os pais dela antes do pedido de casamento. Ela contou a verdade. Sem título, propriedade ou fundo fiduciário. Só um taxista de cidade pequena. Juan ficou furioso,
pronto para desistir. Mas o pai dele o convenceu a perdoá-la e o casamento aconteceu. Por um tempo houve paz. Eles tiveram uma filha, mas a fachada começou a ruir. Os gastos de Andy eram patológicos. Ela enchia quartos com artigos de luxo que nunca usava. Ela frequentava cassinos e perdia fortunas. Os pedidos de responsabilidade de Juan eram recebidos com fúria e ela continuava encontrando desculpas para passar semanas em Barcelona. Desconfiado, Juan contratou um detetive. O relatório foi arrasador. Andy nunca deixou de atuar como acompanhante de luxo. Além disso, ela chantageava clientes, ameaçando expor casos para extorquir dinheiro. O relatório incluía fotos dela com vários homens. Juan ficou arrasado. Ele exigiu o divórcio. Ele disse a ela que ela sairia sem nada. Ele lutaria pela guarda total e, se ela resistisse, usaria os relatórios e fotos do detetive no tribunal. De acordo com a irmã de Juan, Andy tentou acalmá-lo, mas ele estava resoluto. Ela acha que Andy soube dos planos dele e começou a agir. A apólice de seguro de vida que ela fez para ele naquele outono não visava a segurança. Foi um investimento, a parte final do plano. Ela mataria o marido, herdaria os bens dele e receberia o seguro. Ela estaria livre, rica e no controle. A carteira achada atrás do vaso anos depois foi o preço desse plano, parte de um crime simulado que nunca ocorreu. Prova de que a primeira morte foi tão fria e calculada quanto a segunda. Ela achou que tinha se safado. Ela se achava mais esperta que todos e, por mais de uma década, realmente foi. Mas essa arrogância, essa crença de que podia ser mais esperta do que todo mundo na sala, foi a fraqueza dela. E isso estava prestes a mandá-la embora para sempre. O caso de assassinato de Ana contra Andy estava encerrado. Motivo, meios, oportunidade e muitas provas físicas. O julgamento começou em 2012. Que aquela mulher burra apodreça na cadeia e nunca saia. É só isso que eu desejo. Você matou Ana Páez? Não. De acordo com a promotoria, ela convidou a vítima para jantar neste apartamento, a drogou e a sufocou com um saco. Encontraram uma garrafa de clorofórmio. Para que você a usou? Minha filha disse que precisava fazer um experimento com um coelho. O tribunal a declarou culpada de assassinato e falsificação. Ela foi condenada a 18 anos por assassinato e 4 por falsificação, somando 22 anos de prisão. Ela também foi condenada a pagar 200 mil euros à família de Ana. Mas uma mente como a dela não aceita a responsabilidade nem esse julgamento. Então ela recorreu. E em junho de 2013, um tribunal de apelação fez algo controverso. Reduziram a sentença de 22 para 18 anos. Pena por assassinato foi reduzida de 18 para 14 anos. Qual foi o motivo deles? Eles argumentaram que Ana, antes de ser dominada, poderia ter tido a chance de perceber a intenção maliciosa de Angela e não resistiu, então ela teria alguma responsabilidade pelo próprio destino. Espera, vamos pensar nisso por um momento. A vítima compartilhou a culpa pelo próprio assassinato porque resistiu. Me desculpe, mas eu cubro casos de crimes reais e esse veredito está entre as justificativas mais absurdas que já vi. Enfim, vamos continuar. Andy foi presa, mas a história não acaba com a porta da cela se fechando. Em dezembro de 2023, após cumprir mais de uma década, ela recebeu liberdade condicional de segundo grado. Isso permitiu que ela saísse da prisão por períodos específicos, um gostinho de liberdade. Sua sentença terminaria em 2027. No entanto, um leopardo não muda suas manchas. Um psicopata não cria consciência de repente. Durante uma saída autorizada da prisão, Andy fez o que sabia de melhor. Ela começou a planejar. De acordo com os relatórios, ela tentou contratar um matador para cometer outro assassinato. A identidade da vítima está protegida e os detalhes são escassos.
Em março de 2025, ela foi presa novamente. Tiraram a pouca liberdade que ela tinha. As consequências legais do novo suposto crime ainda são incertas. O El Confidencial informou que ela optou por não depor diante de um juiz. Marido, amiga, mentiras incontáveis. Uma história de ruína e morte alimentada por nada além de pura e insaciável ganância. Você nunca conhece alguém de verdade. Todos temos vidas secretas. Para nós, é um medo oculto, um sonho particular. Para Angela, um monstro. Um monstro inteligente o bastante para planejar os crimes perfeitos, mas arrogante o suficiente para acreditar que nunca enfrentaria as consequências. No fim, essa arrogância causou sua ruína.